Graça e paz. Paz. Coisa difícil. A paz é muito difícil. Porque no mundo a tribulação é muito grande. Nós vamos meditar um pouquinho aqui no Evangelho de Cristo, que está em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Está sendo retirado das Bíblias Sagradas o Evangelho de Cristo. Está só o Evangelho, Evangelho, Evangelho. E com isso vai se tornando mais difícil para as pessoas entenderem por que Evangelho de Cristo. Porque os outros evangelhos não levam a pessoa a ser transformada de filho do diabo num filho de Deus. O Evangelho de Cristo, sim. Então o apóstolo Paulo, ele fez uma comparação entre o Evangelho de Cristo e o Evangelho das obras. Então ele disse aqui: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de Cristo, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Espírito Santo de Deus, ministre a palavra a cada um de nós. E o Senhor, Pai querido, dá fé para aqueles que ainda não têm, para que eles também possam serem transformados e participarem da Tua família. Nós te louvamos e te agradecemos porque a Tua misericórdia é grande e dura para sempre. Glória a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentem. No Evangelho de Cristo, então, nós descobrimos como é que Deus justifica o pecador. E como o pecador é transformado de filho do diabo num filho de Deus. Isso é no Evangelho de Cristo. No Evangelho das obras, o pecador se torna evangélico, não um filho de Deus. Porque no Evangelho das obras, o pecador se torna orgulhoso, soberbo. E recebe promessas de casa, carro, e vida boa aqui neste mundo, saúde. Isso é o Evangelho das obras, que promete para as pessoas que acreditam nele. E fazem com que o pecador se distancie cada vez mais desta graça de Deus. Porque Deus resiste o soberbo. O Evangelho das obras faz com que o pecador se torne mais soberbo do que ele é. E Deus resiste o soberbo. Está aí no capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, no verso 5. Ele está registrando ali que Deus resiste o soberbo. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos,
e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Este é aquele que se acha merecedor de entrar no céu, prometido pelo evangelho das obras. Todo pregador que prega os evangelhos das obras, que não são um nem dois, promete para as pessoas que elas vão entrar no céu pelo que elas fazem. E as pessoas são decepcionadas, porque promete vida boa, dinheiro, casa, carro e etc. E a pessoa se decepciona, a ponto às vezes de virar as costas de uma vez para todo quanto é evangelho que se é anunciado. No evangelho de Cristo, a pessoa que toma a decisão, ela vai saber que ela vai ter sofrimento. No capítulo 16 do Evangelho segundo João, verso 33, Jesus disse que é para não se iludir. Ele não está prometendo aí que no mundo você vai ficar rico, nem vai ter saúde, etc. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós anunciamos o Evangelho de Cristo como solução para a alma. No Evangelho de Cristo, a pessoa descobre que ela vai ter casa. Ela vai morar na cidade, construída pelo próprio Deus. No capítulo 14 do Evangelho segundo João, versículo 1, 2 e 3, Jesus estava dizendo para aqueles discípulos que era para eles não ficarem preocupados. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então aí é para o futuro, não é aqui neste mundo. Então, no Evangelho de Cristo, nós descobrimos que vamos morar na cidade, cujo construtor foi o próprio Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 20. É diferente. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa, quando ele fala nossa, aí é daqueles que foram transformados pelo Evangelho de Cristo. Daqueles que nasceram de Deus, porque foram gerados por Deus, não por práticas de boas obras. Então, o Evangelho das obras leva as pessoas a terem esperança de entrar no céu pelas obras que elas praticam. Isso tem levado muita gente para o inferno. E tem levado muita gente à doença. E cada vez vai piorando mais. Porque vamos vendo que os textos básicos que nos levam a esta alegria vão sendo tirados. Devagarzinho eles vão tirando os textos mais importantes para deixar os textos da justiça própria, de se acreditar que vamos entrar no céu pelo que nós fazemos. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que este evangelho, pregado atualmente quase que em todos os lugares por aí afora, ele é maldito e leva as pessoas a serem malditas. Está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9 ali. O apóstolo Paulo está mostrando que é para nós tomarmos cuidado com estes evangelhos que levam as pessoas a serem malditas.
Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja maldito. Então nós vemos que Paulo estava prevenindo-nos. Mas muita gente acha que evangelho é só um. Todos são iguais. Não, nós temos vários evangelhos por aí afora. Quando a pessoa então acredita nestes evangelhos que leva a essa falsa ideia de morarem no céu pelos que fazem, né, a justiça própria e etc, essas pessoas então, se esse evangelho é maldito, elas se tornam malditas por acreditar neles. Por isso que lá em Jeremias, o escritor, no capítulo 17, Jeremias deixou claro lá no verso 5 e 6, que estas pessoas que acreditam nos evangelhos que pregam salvação pelas obras, elas são malditas e não têm agradecimento a dar a Deus. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Elas não têm palavra de gratidão, porque elas merecem, né? Merecem ser salvos. Então, evangelho das obras e evangelho da graça. O evangelho de Cristo, que é o evangelho da graça, ele converte as pessoas. O evangelho das obras se leva a pessoa a se converter. Aqueles que se convertem é opcional. Na hora que ele quiser desconverter, ele se desconverte, foi ele que se converteu. Mas esses que acreditam no evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação, esses são convertidos pela lógica que a Bíblia Sagrada ensina. A lógica é que todos nascem neste mundo separados de Deus, debaixo da lei, da condenação e da morte. É por isso que tem que ser salvo desta lei. Agora o evangelho das obras não, diz que Deus quer que as pessoas sejam boas, que as pessoas pratiquem o bem, e que aí elas merecem o céu. Agora, o evangelho de Cristo, que é o evangelho da graça, a pessoa vê o estado em que elas estão, desde que nasceram, que é separadas de Deus. Pode até acontecer de que enquanto são jovens, não presta atenção no fato de precisar nascer de novo. Então está tendo uma ideia para as pessoas procurarem uma igreja que resolva o problema delas materialmente. Então a pergunta sempre é essa: você já foi para uma igreja evangélica? Vai, porque lá você recebe a bênção, lá você recebe a cura, lá você recebe a limpeza do lar. Que absurdo! E as pessoas estão correndo para lá, porque elas não acreditam no inferno. E não acreditando no inferno, tem que ir bem aqui neste mundo. Então nós precisamos tomar muito cuidado.
muito cuidado. E procurarmos realmente fazer a diferença entre o Evangelho das obras e o Evangelho de Cristo. Os dois não cabem. Ou nós dependemos inteiramente do Evangelho de Cristo, ou nós vamos ficar com um pé em cada canoa, e aí não vai dar certo. O Evangelho de Cristo é a nossa atração no corpo de Cristo, lá na cruz do Calvário, a nossa crucificação com Cristo lá na cruz, a nossa morte com Cristo lá na cruz. Esse é o Evangelho de Cristo. Porque é na morte no corpo de Cristo na cruz é que nós somos justificados do pecado para podermos sermos gerados por Deus. Não é por religião. Então, quando nós acreditarmos na Bíblia Sagrada, que hoje está meio difícil, as pessoas não acreditam, porque teve muita concorrência. Concorrência tais como caixa de promessa, tais como buscar só as promessas dentro da Bíblia Sagrada, não buscar os compromissos e a necessidade de nascer de novo. Então a Bíblia tem sido desprezada no sentido de salvação. Ela tem sido buscada no sentido de resolver problemas materiais. E a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus de capa a capa. Deus é misericordioso, mas Ele é justo. O que Ele promete, Ele cumpre. E as pessoas têm descuidado do destino da alma. Então, como é que a pessoa vai ser crucificada com Cristo? Nós ouvimos um testemunho de uma pessoa hoje dizendo: eu fui crucificada com Cristo. Eu morri com Cristo. Mas como foi? Eu fui para uma igreja evangélica e lá eu fui batizada na água e morri lá dentro do batistério. Eu falei: não diga. Isso nós temos ouvido constantemente. Ninguém pode ser crucificado no corpo de Cristo na cruz se não acreditar na palavra de Deus que registra a promessa que Cristo fez e que está no capítulo 12 do Evangelho segundo João, versos 32 e 33. Ninguém pode estar em Cristo sem esse processo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Essa é a promessa-chave. Para esta promessa, nós precisamos de fé. Não essa fezinha que nós nascemos com ela, mas a fé que Deus dá. Para nós termos a fé que Deus dá, nós precisamos conhecer Deus. E Deus se revela pela palavra. Ele não se revela por sinais. Não, já foi o tempo. Hoje é pela palavra dele que ele se revela. No capítulo 1 de Hebreus, versículo 1, 2 e 3, nós podemos ver que Deus mudou a maneira de se revelar. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados,
assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, Deus agora se revela através de Jesus Cristo. Lá no passado ele usou outros métodos, mas aqui agora é através de Jesus. E ele sustenta todas as coisas pela palavra. Daí o justo viver pela fé. Não é por ver nem por fazer. Está escrito? Está. Então Deus cumpre o que fala. Vou ficar tranquilo. Isaías 55, 10 e 11. Se Deus não falou, não tem revelação fora da palavra de Cristo. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Ele está se referindo ali ao que Jesus Cristo falou no capítulo 3 do Evangelho segundo João, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a palavra de Deus não volta vazia, ou ela condena ou ela salva. Vai depender da pessoa. A única coisa que a pessoa tem que fazer é querer. Mas para ela querer, ela precisa saber que ela está indo para o inferno. Para ela saber que ela está indo para o inferno, ela precisa meditar na Bíblia Sagrada. Quando ela chega aqui em Romanos capítulo 5, versos 12, ela vai então descobrir que ela também precisa nascer de novo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, se ela realmente acredita no inferno, ela vai agora perceber que ela está indo para o inferno. Porque o salário do pecado é separação eterna, Romanos 6, 23. Então ela vai descobrir, só que é através da palavra. Não é que Deus vai chegar e vai falar, ó, é assim assado. Não. Está aqui. O que é preciso ser feito, Deus já fez. Em Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, já está feito? Já. A recompensa do pecador é inferno, separação eterna. Mas a bênção gloriosa de Deus é salvar o pecador, mas por Cristo Jesus. Não é por fazer, nem por religião, nem por igreja. Não. Então está bem claro ali. O salário que vai receber o pecador é separação eterna. Mas a graça de Deus é tão grande que Ele enviou Jesus para salvar o pecador da condenação eterna. Então agora a pessoa já sabe que ela está condenada, mas que ela tem um recurso aqui. E qual que é o recurso? É a misericórdia de Deus. Então, na infinita misericórdia de Deus, Ele enviou Jesus a este mundo mau, para nos salvar desta lei que nos condena ao inferno. Porque o que leva a pessoa para o inferno não é o pecado, é a lei. Todos estão debaixo da condenação e da morte pela lei.
Não é pelo pecado. Mas a lei, o que ela fez? Colocou a pessoa debaixo do pecado. O que a lei faz é isso. Tá certo? Essa rua aí só ia para os dois lados. Aí chegou aí, a pessoa do trânsito pôs uma placa ali e agora se tornou uma lei. Só vai para cá. Então é isso que acontece com o pecador. Ele está debaixo da lei da condenação e da morte, porque nasceu já com o pecado adâmico. Adão cometeu o pecado porque ele entrou debaixo da incredulidade. Não creu na palavra de Deus. E o que leva a pessoa para o inferno? É não acreditar na palavra de Deus. É isso. Não é o que... Não, é não acreditar. Deus tem o recurso, já mandou Jesus para providenciar. Então Jesus nos atraiu no corpo dele. Nos atraiu para aqueles que acreditam, claro, né? Já levou-nos à crucificação com ele, Romanos 6:6, para aqueles que acreditam na promessa que Cristo fez. Então esse foi crucificado com Cristo, né? Romanos 6:6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então, aí foi crucificado aquele que creu na promessa que Cristo fez de nos atrair no corpo dele. E aí, se ele nos atraiu quando estava na cruz, e ele nos levou à crucificação com ele, nós morremos com ele, segundo aos Coríntios 5:14. Então, a morte no corpo de Cristo é para aqueles que foram crucificados com Cristo. Não é para aqueles que foram batizados na água, que nem a moça me respondeu. Não. É para aqueles que morreram com Cristo Jesus. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Todos quem? Todos que foram crucificados com Cristo morreram com Cristo. E agora? Agora eles vão ser ressuscitados. Pelo poder de Deus que gera aqueles que estão em Cristo e que morreram com Cristo na cruz do Calvário. Nós lemos um estudo hoje que alguém fez para nós, só que lá estava escrito: em Cristo. Em Cristo. Foi não. É com Cristo. Se você tomou parte na crucificação com Cristo, você tomou parte na morte com Cristo. Se você tomou parte na morte com Cristo, você foi ressuscitado com Cristo. Está bem claro, esse negócio de em aí não está legal, a Bíblia não está apoiando. Porque olha em Efésios capítulo 2, verso 6, como é que está escrito lá? Em ou com? E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas isso não é picuinha? Não, não é. Isso é o pontinho lá da astúcia de Satanás, que faz a pessoa achar que é tudo igual. Daí, mas Evangelho de Cristo, é Evangelho, qual é a diferença? Isso é picuinha, o senhor é muito chato. Mas não, dá uma olhada na palavra de Deus, pede fé para Deus, pede para que o Espírito Santo te revele o que está escrito ali. E você vai ver que não é em, mas é com. Em é quando você agora nasceu de novo. Aí sim, aí é em. Mas na crucificação é com ele,
Na morte é com Ele e na ressurreição é com Ele. Esse é o Evangelho de Cristo. Então, o Evangelho de Cristo leva o pecador a ser atraído no corpo de Cristo, a ser crucificado com Cristo e a morrer com Cristo. Dali para frente é com Deus. É Deus que nos gera em Cristo Jesus. É Deus que nos dá o Espírito Santo para nos guiar nesse caminho mau. Dali para frente a pessoa não vive mais. Que história é essa? De falar que não vive mais e eu faço, eu deixo de fazer, eu quero isso. Peraí. Está tudo errado. Se você morreu com Cristo, você não faz mais. Que negócio é esse? Ou não acredita em Gálatas 2, 19 e 20? Lá está escrito assim? Eu faço, eu não faço, eu deixo de fazer? Não. Por quê? Porque o apóstolo Paulo acreditou que morreu no corpo de Cristo na cruz. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por que ele precisou deixar esse testemunho aí para nós? Por quê? Porque essa ideia de evangelho das obras não leva a pessoa a morrer no corpo de Cristo na cruz do Calvário. Por que ele falou pela lei? Porque a lei é essa aqui. É a palavra dele. A palavra de Deus é uma lei. Daí ele dizer que não volta vazia. O que ele fala, ele cumpre. Então, o evangelho das obras deixa o pecador religioso. Com um nome bonito, evangélico. Eu sou evangélico. Não diga. Não diga, você é evangélico. Você precisa ser filho de Deus. Não é evangélico. Então o evangelho transforma. Não deixa um nome para você. O evangelho de Cristo é diferente. O evangelho das obras faz de você evangélico. O evangelho de Cristo troca a sua natureza. É o que precisa. O homem velho tem que ficar crucificado lá, nesse negócio de, não, eu sou, mas eu faço, eu fui crucificado, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Ixi, então está danado. Você foi só na boca. Porque o Evangelho de Cristo troca a natureza do pecador. Tira a natureza de víbora, deixa lá na cruz. E coloca a natureza divina. E isso não é por fazer, é por acreditar na promessa. Deus dá a promessa, o diabo dá a vista. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Ali nós vemos que a nova criatura tem uma natureza divina. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A corrupção, ela está em todo homem, toda mulher. Todos nascem corruptos. Precisa escapar dessa corrupção. Mas a corrupção religiosa leva a pessoa a continuar do mesmo jeito. Evangelho das obras. Não houve troca de natureza. Porque a Bíblia deixa claro que toda pessoa é corrupta. Jeremias, capítulo 17,
versículo 9. Ficam falando que os coitados são corruptos, lá em cima está tudo corrupto, e você, como é que você é? O senhor, a senhora, é legal? Não rouba nada, não rouba no dízimo, não rouba nas orações, não rouba no palavreado. Como é que é a sua vida? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Tem a versão que diz extremamente corrupto. Não é só corruptinho, não. É extremamente corrupto. Tem alguém que tem essa versão aí? Não tem, né? Então essa corrupção, ela está no coração, na natureza humana. E a natureza humana não pode pôr em prática aquilo que Deus manda. Não, ela tem que pôr em prática aquilo que ela é. Ela não é víbora, natureza de víbora? É. Não é natureza adâmica? É. Quem foi Adão? Incrédulo. O quê? É, incrédulo. Ele não acreditou no que Deus falou? Não. Ele não acreditou. Ele não acreditou que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria para Deus. Ele não acreditou. Quando Deus deu essa ordem para ele, ele colocou a lei ali em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. Ali estava estabelecida a lei que levou todo homem a ficar debaixo da condenação e da morte. Essa é a lei. Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele deixou claro, certamente. Não tenha dúvida, não é que talvez, né? Não, certamente. Se Adão tivesse crido, ele não teria comido. Se ele não creu, é incrédulo. E todos nascem incrédulo com a natureza adâmica, precisando então nascer de novo. Como eu gosto desse Evangelho de João 3, verso 7. Ali estende-se para todas as pessoas que nascem neste mundo. Lá no 3 ele está falando com Adão, com Nicodemos, mas aqui ele está falando com todos. Não te admires, que o religioso se admira. Eu precisar nascer de novo? Não te maravilhes de eu te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O religioso normalmente ele se admira. Eu precisar nascer de novo? Por quê? Sou tão bom, cumpro meus deveres, vou na igreja todo dia, oro a Deus, dou o dízimo de tudo quanto ganho, será? Será? Então Jesus está dizendo ali, você não se admire, esse você é para todos. Todos. Porque as pessoas aí se acham merecedoras, ainda mais com esses evangelhos das obras. Leva as pessoas a serem merecedoras. Não, você merece, o que é isso? Precisa nascer de novo, por quê? Você merece o céu. A pessoa se ilude. Então Jesus está dizendo, não te admires. Tua religião não vai te colocar no céu. A tua bondade não vai te colocar no céu. Quem vai te colocar no céu sou eu.
Por isso eu vim aqui para te atrair no meu corpo e te levar ao meu Pai, que sou eu mesmo. João 14:6. Não te admire, não procure outro caminho, porque eu sou o caminho. Você está procurando caminhos errados. Religião, igreja, eu sou. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas eu sei, eu leio a Bíblia, eu sei que você lê. Tem gente que leu a Bíblia 10 vezes já. Eu preciso ler mais a Bíblia. Para quê? Para que o que Jesus Cristo falou lá no capítulo 5 de João, verso 39, cabe para muita gente. Muita gente está debaixo dessa sombrinha aí falsa. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu leio a Bíblia, eu faço, eu mereço, eu ponho tudo, tá certo. Olha o que Jesus está falando aí. Está mandando você ler a Bíblia? Não. Ele está falando no verso 40 que você não quer nada com Ele. E não quereis vir a mim para terdes vida. O Evangelho das Obras manda ler a Bíblia para discutir com os outros. Mas Jesus Cristo disse, para ter vida eterna precisa vir a mim. Vocês não querem vir a mim. Vocês querem saber as coisas para discutir com os outros. Então eu fico pensando nesta enganação que está tendo. Quantas pessoas perdem sono, perdem tempo e não conhecem o verdadeiro caminho do céu, que é Cristo Jesus, que nos leva ao novo nascimento. Ele está mostrando, eu sou o caminho, vou te levar você a ser crucificado comigo, a morrer comigo, para o Pai te ressuscitar comigo e te gerar com a nova natureza. Mas eu pertenço a uma igreja boa, e a minha igreja, tá certo. A minha igreja, está cheio de gente que tem igreja pelo mundo afora. Mas não querem ir a Cristo para ter vida. Então, novo nascimento não é troca de religião, nem troca de roupa. Novo nascimento é troca de natureza. De natureza de víbora para natureza divina. Vamos orar. Nós precisamos realmente fazer a diferença, viu, irmãos? Porque essa maré, essa onda, está levando muita gente para esse barco. Sou salvo porque mereço. Nós te agradecemos, nosso Pai, porque a tua misericórdia é grande e dura para sempre. E na tua infinita misericórdia, o Senhor enviou teu Filho, Jesus Cristo, a este mundo mau, para Ele nos salvar. E Ele disse que é para irmos a Ele, para termos esta vida que o Senhor tem, para aqueles que nascem de Ti, que são gerados por Ti. Abençoe esses amados que estão aqui nesta noite, aqueles que vão ouvir esta mensagem, com a bênção do discernimento, que possam discernir o que é ser convertido e se converter, o que é se santificar e ser santo. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que por nós tudo executa,
e deixamos com o Espírito Santo para Ele completar tudo o que faltou aqui. Sabemos que faltou muita coisa, porque nós somos péssimos recadeiros de Cristo. E nós te louvamos pela oportunidade que nos destes de sermos gerados por Ti em Cristo Jesus. Glória a Ti, em nome de Jesus. Amém. Um bom descanso e que você possa louvar a Deus de coração. Que a alegria é